Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Mereu Talks. Eu sou a Camila Guimarães e ao meu lado eu tenho o Ivan Cruz. Hoje começamos essa nova fase com muito pé direito e com um tema para lá de especial. Vamos trazer um tema que é o valor de pertencer. E para essa conversa temos uma convidada muito especial, Renata Horta, diretora de Gente e Gestão na Farmax. Seja muito bem-vinda. E para começar, para a gente esquentar aqui um pouquinho, conta pra gente, né, como que você entrou na RH e como é que você começou essa jornada na sua vida? Camila, muito obrigada pelo convite. Ivan, um privilégio estar aqui com vocês. E eu brinco que o RH começou na minha vida na certidão de nascimento. Porque Renata Horta não é todos os dias, né, que a gente faz a tradução para RH tão literal. Mas, de maneira mais estruturada, eu sou formada em administração e sempre gostei de pessoas. Eu acho que esse foi o grande direcionador da minha carreira. Quando eu me formei, eu tinha muita vontade de trabalhar com hotelaria. Era um desejo vindo do meu período de infância, de boas memórias afetivas, onde eu mudei de cidade algumas vezes e eu morava em hotéis. E eu queria trabalhar fazendo daquele ambiente um ambiente de melhor experiência para as pessoas, os turistas que estavam lá. Na minha época, não tinha ainda turismo. E falar de minha época é um problema, né? É só fazer as contas. Não tinha ainda turismo como uma faculdade regular e eu fui para o mais próximo, que era administração. E aí, durante o processo dentro da faculdade, eu fui entendendo onde que eu ia me encontrar. Não cheguei aí para hotelaria, não fui trabalhar em hotéis, mas entrei na aviação. Fiquei 14 anos da minha jornada profissional trabalhando numa companhia aérea que tem a hospitalidade na essência, né? É uma questão de segurança e de hospitalidade. E entrei como estagiária do RH, ainda sem entender o que aquilo ia significar na minha jornada. Hoje, passado tanto tempo, foi um pouco de intencionalidade por gostar de gente, mas foi muito de oportunidade que a carreira me deu, que as empresas que eu passei me proporcionaram, e eu não tenho dúvida de que eu fiz a melhor escolha. Cuidar de gente e fazer com que as pessoas gerem resultado para o negócio é algo que me faz brilhar os olhos todos os dias, até hoje, quando eu levanto para trabalhar. Obrigada pela pergunta. Joia! Então vamos começar? Vamos lá, né? Vamos lá. Renata, a gente vivencia uma era que a gente fala muito do senso de pertencimento, né? Do pertencer, do conectar. E a neurociência traz aqui pra gente um marco aqui falando sobre o sentimento de se sentir excluída, ele ativa as mesmas áreas cerebrais de uma dor física. Trazendo pra gente ali uma equiparação de que existe um marcador, né? Explica um pouquinho para a gente, né, diante dessa temática, sobre essa ativação cerebral que faz, sobre essa questão do valor do pertencer, no sentido genuíno, no sentido implantado mesmo, para que as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo possam capturar, sair um pouco do achismo, do senso comum e entender na essência. Obrigada pela pergunta. Eu acredito em pertencimento porque eu vivo o pertencimento. Eu trabalho hoje, né, como diretora de Gente e Gestão de um grupo de empresas que é Farmax, Sanavita e Negra Rosa, que olha para a jornada de cuidado com as pessoas. E a maneira como eu construo a área de gente e gestão dentro da companhia é entendendo que os produtos que eu coloco no mercado precisam carregar esse valor de pertencimento. De alguma forma, as pessoas todas da sociedade têm que ter direito ao autocuidado. Se pertencer não é parte do que as pessoas que colocam a mão no produto acreditam, como que isso vai se desdobrar na melhor qualidade de entrega que eu acredito? Então, como que funciona a materialização do senso de pertencimento? Na minha perspectiva, é abraçado pela cultura. É preciso existir uma cultura da companhia onde as pessoas encontrem o papel delas e a relevância independentemente de posição hierárquica. É muito fácil, às vezes, falar de pertencimento quando a gente está numa posição de decisão,
de liderança, de tomar decisões do negócio. Mas só tomadores de decisão não fazem uma companhia inteira acontecer. Então, a grande preocupação e o cuidado que a gente tem dentro da Farmax é de entregar um propósito, e eu sei que essa palavra ficou bastante clichê no mercado, mas ela continua sendo necessária. Quando eu me identifico com aquilo que eu devolvo para a sociedade, eu crio esse senso próprio de pertencimento. As pessoas falavam muito sobre engajamento, né? Que não dá para você pagar engajamento com remuneração ou só com benefícios. Vale a mesma sistemática para pertencimento. Se você não acredita no que está sendo entregue pela força do seu trabalho, pela competência da sua entrega, dificilmente você vai se sentir parte daquela história. E aí você começa a tratar o trabalho como algo protocolar. Você acorda, faz as suas entregas, bate o seu cartão, termina a sua jornada e volta para casa separando essas duas agendas. O pertencimento faz com que você pense no trabalho no final de semana sem causar sofrimento. Que no domingo à noite, na hora do fantástico, você entenda que você tem a chance de recomeçar na segunda-feira fazendo mais pela sociedade. Então, pode parecer que não é matemático, mas a gente consegue várias formas de medir isso e entender que na prática, se eu estou entregando pertencimento, eu estou fazendo pela companhia o melhor do meu trabalho e doando para eles a minha melhor versão. Isso passa por eu entender que o meu papel é relevante nessa equação dentro da organização. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Ô, Renata, então é um prazer estar aqui com você, né? Obrigada. É sempre bom a gente, ainda mais a gente aqui nesse episódio aqui em Minas Gerais, né? Nas origens e tal. Eu queria entender, eu sou engenheiro, então igual você começou a falar do matemático, das métricas, e você até começou a dar um entendimento de como você os aspectos, as alavancas para construir o pertencimento. Né? Você falou um pouco de cultura, propósito. Quais são esses fatores ou essas alavancas? Talvez alguns processos, tem outras alavancas que, se você trabalhá-las, resulta, né, adicionando valor de pertencimento nas empresas, e onde você acha que é talvez os mais relevantes ali para ser olhado? Tá bom. Engenheiro muito humano, né, Ivan? Que a gente conversou nos bastidores e você é nota 10. Mas eu vou falar um pouquinho do que eu tenho de perspectiva e de experiência já, né, na construção desse pertencimento. Eu continuo acreditando que a cultura é o principal pilar. É preciso ter uma cultura clara, que comunica com as pessoas o que é esperado em termos de valores, de comportamento e de modelo mental para algumas tomadas de decisão. Essa cultura, ela se desdobra em vários processos que tornam o tema pertencimento palatável e mensurável dentro da companhia. Vamos pensar na jornada do colaborador no minuto que ele tem o primeiro contato com a marca empregadora. Quando a cultura da organização é forte, você consegue fazer, por exemplo, uma entrevista pensando em fit cultural. Então, você percebe se a jornada pregressa daquele profissional está alinhado aos comportamentos e atitudes esperadas dentro da organização. Você também testa o propósito. Na hora que você compartilha esse propósito com o profissional que está no processo seletivo, você avalia se ele, de fato, acredita naquilo. E não tem julgamento de valor aqui. Tem gente que vai se adaptar com uma cultura, por exemplo, mais dura, mais focada em resultados. Tem gente que vai se adaptar a uma cultura mais colaborativa, onde todas as pessoas são convidadas para sentar à mesa. É muito uma decisão de aquele ambiente vai me potencializar ou ele vai me restringir. Então, a gente protege a cultura a começar pelo processo seletivo. Depois que a pessoa entra, é fundamental um onboarding respeitoso. Ninguém é obrigado a entender na largada onde é o banheiro da companhia. E eu já vi situações de organizações onde esses cuidados não acontecem. E se eles não acontecem, o senso de pertencimento ele começa muito ruim. Porque se eu não sei transitar, se eu não tenho noção dos códigos básicos que regem aquela organização, dificilmente eu vou me sentir pertencente na largada. E os primeiros 3 meses, tem livro que fala disso, são fundamentais para a gente entender de que maneira a gente consegue contribuir, porque ajuda na tomada de decisão se fez sentido aquela mudança de carreira, se fez sentido ir para aquela organização.
Para trazer um exemplo simples, eu uma vez estava conversando com uma liderança que ela vinha de uma companhia onde as conversas online, um falava por cima do outro. E aí, na primeira reunião, por exemplo, na Farmax, a gente levanta a mão, dá o espaço para o outro falar. E ela se atropelou. E ela virou para mim e falou assim, nossa, eu não sabia que o código era esse aqui. E eu chamei para uma conversa e contei todos os cuidados que a gente tem de respeito, de espaço do outro. E ela falou, muito obrigada, eu estou muito mais segura agora para entrar nas reuniões, porque eu entendi que aqui eu não preciso atropelar para ser ouvida. E isso também é algo importante no pertencimento, que é a capacidade de ouvir o outro. Quando você se sente escutado, e isso passa pelo onboarding, porque você pode trazer as suas dúvidas sem ter nenhum tipo de julgamento, também vai construindo o senso de pertencimento. Durante o processo de jornada do colaborador dentro da companhia, a gente tem várias maneiras de medir. A própria pesquisa de clima pode vir com respostas perguntas, na verdade, muito transparentes. Você tem orgulho de pertencer a essa organização? Faz sentido para você estar aqui? O propósito é alinhado ao seu propósito particular? E aí o mais interessante para mim, Ivan, é que o senso de pertencimento ele não é pasteurizado. É muito ingênuo da nossa parte entender que a sociedade complexa como ela é, a gente consegue colocar as pessoas em caixinhas. Isso eventualmente existe nos organogramas para efeito de organização de estrutura funcional. Mas nenhum de nós pode ser medido nem por um currículo, nem pelo tamanho da caixinha que a gente ocupa, nem pelo peso do crachá que a gente carrega. Pertencimento, para mim, passa por uma companhia que traz ferramentas onde as pessoas podem se sentir ouvidas e contribuírem para muito além do que, em tese, está no escopo e no contra-cheque delas. Quando a gente cria esse espaço de escuta ativa, o retorno também vem, porque eu começo a me sentir parte do negócio e não só parte da minha área de atuação, naquele escopo específico, daquele tamanho que eu fui originalmente contratado. E limitar a capacidade ou o nível de entrega de cada profissional é o maior erro que uma organização pode cometer. Porque, na verdade, quando as pessoas se sentem parte, elas têm vontade de fazer muito além do que está no contra-cheque ou do que elas foram contratadas para. E, na minha perspectiva, é assim que uma organização cresce. É dando espaço para as pessoas brilharem. Não, bem legal. Até eu tava vendo ontem uma roda de conversas de empreendedores, até naquele evento que tem lá nos Estados Unidos, o South by Southwest. E aí uma das perguntas era como você contrata top talents nesse mercado competitivo e você era empreendedores, né? E você ainda começando uma empresa. Sim. E foi muito legal porque dois já investidores experientes falaram, não, a gente quer saber o que a pessoa gosta de fazer para depois entender se aquelas questões que ela gosta de fazer se conecta com o que a gente está fazendo ou quer propor pro nosso cliente. Porque aí você, mesmo sem ser uma pergunta direta, você já começa a ver se existe esse fit, né? Essa sinergia e que não quer dizer que vai ter, né, depois uma conexão, mas a probabilidade de ter uma conexão é maior, né, Renata? Então, eu acho que é um pouco que você falou na questão da contratação, né? A leitura está perfeita. Lá na Farmax, de maneira geral, a gente contrata as pessoas para serem protagonistas. Venha, porque o negócio é um negócio de crescimento acelerado. A gente acredita nesse propósito de dar acesso, que são produtos de excelente qualidade por um preço que as pessoas podem pagar. É assim com as nossas linhas de produtos diferenciados, é assim com os nossos produtos legado. E quando a pessoa chega, ela é convidada a fazer parte do negócio. É menos sobre o escopo específico. É claro que existe uma estrutura, cargos bem definidos, papéis e responsabilidades, mas o espaço para a construção coletiva ele é muito maior. E dentro da nossa realidade, eu posso trazer alguns exemplos para vocês aqui, foi nos momentos onde a gente mais precisou do protagonismo que a gente viu o tamanho da força da nossa cultura a favor dele. Tem um exemplo que eu gosto de contar, que esse foi da pandemia. Nós vivemos a pandemia, né? Ela já parece em alguns momentos uma coisa muito distante, mas tem muito pouco tempo que aconteceu e deixou marcas muito fortes. Lá na companhia, foi tomada uma decisão em 36 horas de virar todas as nossas linhas de produto para álcool gel. Porque a sociedade
precisava de álcool gel. E era uma escassez, né? Escassez absoluta, né? A gente chegava na farmácia para comprar, não tinha. Era dado como a única coisa que conseguia controlar, né, o vírus se espalhar, porque eventualmente as pessoas ainda precisavam circular, né? Não dava para ficar todo mundo dentro de casa. E aí foi muito bonito, porque ao mesmo tempo que a gente estava lidando com uma necessidade de propósito da sociedade, as pessoas tinham muito medo de sair de casa. Mas nós somos uma empresa onde as pessoas precisam tocar no produto para que ele aconteça. E a gente estabeleceu uma regra, junto com o nosso médico do trabalho, que qualquer profissional da organização, se estivesse com algum sintoma gripal, ficaria em casa 15 dias e não precisava nem apresentar atestado médico. Porque a gente sabia que era uma maneira de proteger e evitar, claro, uma contaminação em massa. Muitas pessoas podem questionar, poxa, mas quando você dá essa liberdade, será que então não faltaram muitas pessoas? Aconteceu exatamente o contrário. A gente não tinha faltas dentro da fábrica, porque as pessoas entenderam o tamanho, até arrepio, e a responsabilidade delas para entregar um produto que a sociedade demandava por ele. Se isso não é senso de pertencimento, eu tenho até dificuldade de explicar o que é. Porque você dá a ferramenta, você dá o meio e você dá a proteção. Neste combo, a gente conseguiu atender muitas farmácias, muitos clientes que estavam demandando o nosso álcool gel e, graças a Deus, isso é uma história do passado. Mas foi uma das vezes, e houve várias outras, onde a gente testou esse sentimento de pertencimento, não no sentido ruim, né? No sentido de precisar dele, e as pessoas embarcaram com todo carinho, todo amor e todo respeito ao negócio. Então, tenho muito orgulho dessa história, porque ela é muito emblemática, né? Não quero viver outra pandemia, não quero passar por isso de novo, mas eu já vi em outras ocasiões a gente precisar de tomadas de decisão muito rápidas e nascerem ideias brilhantes do time operacional, porque quem está na ponta sabe o calor do que está acontecendo. E o legal é que você resgata também uma questão do autocuidado, porque não é que eles estavam apostos no trabalho sem condições para, mas na verdade, no contra-horário do trabalho, ele estava se cuidando para ficar bem no horário do trabalho, para trabalhar. Que é um baita senso de pertencimento no sentido de que eu me cuido para cuidar do outro. Exatamente. E de outros, né? Que é o propósito ali. Exatamente. Eu vi isso acontecer na prática. E as nossas pessoas, como elas fazem produtos de autocuidado, né? A nossa linha toda de produtos, ela é voltada para o autocuidado. A beleza da mulher negra, o autocuidado de proteção solar, o soro fisiológico, né? Que a gente atende muito a população aí nesses momentos de alternância de tempo. O nosso time, ele tem consciência de que o papel deles vai além do que só colocar um produto numa embalagem, ou entregar um produto num determinado ponto de venda, ou fazer a venda a favor do resultado. É importante, fundamental. A gente trabalha a favor dos bons resultados, mas as pessoas sabem o papel delas nessa equação, e ele não é menor. Porque se alguém desiste, faz falta. E ali todas as pessoas importam igualmente. Perfeito. Você trouxe aqui um pouquinho para a gente, e que é importante um pouquinho, né? Um montão, sobre se tornar um pouco tangível, traduzir um pouco o pertencimento para práticas. O que a gente ajuda super quem está nos assistindo a... Vamos começar a partir de agora, né? Você falou da jornada ali, de quando uma pessoa entra na empresa, ela passa pela toda a jornada ali do onboarding, do acompanhamento de adaptação, você falou do indicador da pesquisa de clima. Vamos fazer uma segunda provocação, que você usou muito a palavra do protagonismo. Perfeito. A gente sabe que as pessoas são diferentes e que ótimo, porque isso é que traz a inovação para o negócio. Mas como é que você consegue tangibilizar essa diferença, pessoas com tempos diferentes para se fidelizar? Como é que você consegue, de forma prática, conectar essa pessoa? De forma que, às vezes, ela vai ter um protagonismo tão à flor da pele, que às vezes ela está, inclusive, num outro time, num outro recorte que vocês já estão enxergando lá na frente, que às vezes não conversa com esse momento atual. Como é que vocês conseguem acolher para integrar essa pessoa, para ela ter esse sentimento de pertencimento e não se sentir excluída, meio que do tipo assim, opa, não estou me sentindo parte da cultura. Porque ela já foi validada que ela faz parte da cultura quando ela recebeu o check de bem-vindo ao time. Mas como é que você faz essa manutenção no dia a dia? Como que você consegue
olhar e rapidamente observar que está acontecendo um distanciamento. Traz um pouco para a prática. Trago. Você fala no sentido da pessoa não se sentir pertencente por ela estar sendo subutilizada, por exemplo? Ou às vezes porque ela se sente que não está sendo compreendida. Às vezes ela está com uma ideia muito disruptiva e você fala assim, Camila, a pessoa tem uma inovação muito legal, mas ela precisa ponderar um pouco, porque não conversa ainda com esse momento, Entendi. Mas conversa com o momento ali na frente. Entendi. Nossa, a pergunta é muito boa. Eu não faço nada sozinha. A grande preocupação que a gente tem é o desenvolvimento dos líderes, tá? Isso é um assunto necessário em qualquer agenda de RH. Porque quando eu falo da cultura, quando eu falo dos valores da companhia, das ferramentas que a gente coloca à mesa à disposição, se a liderança não estiver embarcada, eu não consigo os resultados que eu busco. Então, todo o trabalho de olhar para talentos, de manter as pessoas engajadas dentro da organização, passa por eu manter uma liderança entendendo o papel deles na construção dessa jornada. Então, esse é um ponto super importante. A Farmax, ela investe muito nos líderes. A gente acabou de fazer uma turma no ano passado na Fundação Dom Cabral. Então, a gente colocou todos os nossos gerentes e coordenadores para estudarem com os melhores professores, numa excelente escola de negócios, para formá-los. E aqui, né, tem muito a ver com a Mereu, a gente trabalha muito a ambidestria. É o cuidado com as pessoas e o cuidado com os resultados na mesma proporção. Nós acreditamos de fato de que faz sentido a gente ter uma cultura forte, mas também compartilhar resultados e compartilhar a estratégia dessa organização, para que as pessoas juntas entreguem o que a gente espera, que é o resultado positivo no final. Esses líderes, eles são preparados hoje para poder entender as diferenças culturais, para identificarem os talentos no time. A gente fala muitas vezes de como é que vai ser essa nova geração no mercado de trabalho, essas pessoas estão chegando muito agitadas, será que elas vão ter o tempo de esperar? Na minha perspectiva, se são talentos, a companhia tem a responsabilidade de dar uma acelerada na carreira dessas pessoas. Dentro da Farmax, a gente tem planos estruturados de avaliação de desempenho, trazendo a resposta, né, para uma questão mais prática. A gente usa um modelo de avaliação que é o 9-in-Box. Eu ainda não identifiquei um modelo que eu considere mais adequado. Não fazemos curva forçada, essa é uma decisão nossa, porque na nossa perspectiva a gente tem muitos talentos. Se eu colocá-los numa curva forçada, eu posso cometer alguma injustiça. Perfeito. E eu mantenho essa liderança em conversas frequentes sobre diversidade, sobre a chegada de novas gerações, sobre o que é esperado para essas gerações e de que maneira a gente consegue tracionar os resultados dessa companhia para o pipe funcionar. Porque é um fato, assim, se você tem um talento e você não responde a ele de alguma forma, e aqui não é necessariamente sobre cargo e sobre salário. Saiu uma pesquisa não tem muito tempo, eu não lembro a fonte agora, mas em linhas gerais as pessoas ficam nas organizações enquanto elas estão aprendendo. E aí é um privilégio que eu tenho na companhia que eu trabalho. Esta organização está mudando, está crescendo e está tornando possível que as pessoas aprendam cada vez mais. Por natureza, um lugar de aprendizado é um lugar onde você gosta de ficar. Se você gosta de ser desafiado. Como essas pessoas gostam de ser desafiadas, né? Normalmente os talentos, eles gostam desse ambiente, eu equilibro, claro, com uma remuneração adequada e com um direito de escuta. E aí, na sua pergunta, como que eu faço com uma ideia muito disruptiva? Nós somos uma empresa que olha para a inovação com muito carinho, porque os produtos passam por inovação. A perenidade do meu negócio, ele depende de inovação. Então, faz parte da cultura. Inovar, para nós, não é uma dor. Agora, se eu tivesse que falar para uma organização muito tradicional, onde ela não está esperando, né, ela não está preparada para ouvir ideias muito disruptivas, cria um núcleo, monte uma squad, pega algumas pessoas que são mais abertas e tornem possível escoar essa ideia do talento. Porque se ele se sentir ouvido, tem uma chance dele ter o desejo de continuar. E aí é importante ter transparência, né? Tem um professor da Dom Cabral que eu gosto muito, que eu mandei ele, que ele fala assim, adulto, transparência. Vamos tratar os adultos da maneira como eles merecem. Então, explica que o contexto neste momento não é de implementar a ideia, mas que se a pessoa quiser, por exemplo, transformar num projeto, fazer um pitch, levar para a diretoria, o papel da liderança vai ser criar o caminho. O que eu não concordo é quando a liderança abafa. Porque quando você tira o direito do outro ser criativo, você mata o que as pessoas têm de melhor, que é o que não dá para colocar no mesmo balaio, por exemplo, pessoas em inteligência artificial.
A inteligência artificial está aprendendo um monte de coisa muito rápido, mas a criatividade humana, na minha opinião, ela é insubstituível. Se você não escoar isso, você vai precisar cada vez de menos pessoas, mas você vai tirar toda a beleza da sua organização. Ela vai ficar uma organização de robôs. Perfeito. Essa questão do processo ela é importante, né? Mesmo que às vezes a ideia não tem nada a ver ali, é uma boa ideia na cabeça da pessoa, mas não está no momento. Mas se você não ouve, tem um processo, não, sua ideia está aqui, vamos avaliar se ela é o momento certo, qual que é o recurso que precisa. E aí ela vai até entender, poxa, a minha ideia é boa até essa outra... Exatamente. Mas pelo menos ela foi ouvida, né? E aí ela não se sente podada, né? Exatamente. É isso, desenvolvida, né? Porque eu acredito assim, quando você dá esse espaço e a pessoa percebe que uma ideia, ela precisa ser tangibilizada, a pessoa ela começa a se educar para trazer ideias factíveis e não ideias que é de um sonhador. Exato. Então, você começa a levar um nível de maturação também profissional e nível de discussão, porque na hora que a pessoa pensa em algo, ela fala, é tangível? Não, então fica no campo do desejo. Perfeito. É tangível? Legal, então vai para o campo da ação. Então, isso é muito legal, porque você está ali também ganhando, construindo uma maturação intelectual nas pessoas. Sua fala é perfeita. Uma organização que aprende, ela tem que estar disposta, eventualmente, a lidar com a imaturidade. Porque quando você traz jovens, por exemplo, do mercado de trabalho, eles ainda não têm todo o traquejo corporativo. Grupos de estagiários, grupos de trainees, mas essas pessoas vêm com uma carga de ideias maravilhosa. O que é importante? Ouvir, para não deixar sem retorno, e neste processo ir educando. Olha, conheça mais do negócio, entenda melhor onde você pode contribuir, e aí, naturalmente, a pessoa começa a ajustar a rota dela para ideias que sejam mais aplicáveis na rotina da organização. A gente lida com isso todos os anos, né? Todos os anos tem ciclo de estágio dentro da companhia, e esses estagiários, quando chegam, a gente faz um café cultural. O CEO da companhia participa, eu também participo e, eventualmente, a gente convida alguns outros diretores. E é quase assim, um bate-papo de dicas de sucesso. E a gente aborda isso na largada, de que todas as ideias são bem-vindas, mas à medida em que eles se aprofundarem no negócio, a gente tem certeza que a chance de aplicabilidade das ideias vai se tornar maior. Porque também não precisa esperar para falar sobre isso. Quando você já combina algumas expectativas no início, né? Nós que estamos lá na companhia há mais tempo, a gente já viveu vários ciclos, a gente sabe o que eles esperam. Se combinar, fica muito mais fácil. O ciclo funciona de um jeito muito mais suave. E aí, o que a gente entrega para os estagiários, por exemplo? Eles fazem um projeto. E o feedback que a gente recebe dos estagiários da companhia é que eles não são tratados como estagiário porque não são mesmo. Na minha época de estágio era um horror. Já tem desafio. Exatamente. Senta aqui, sentou, meu bem, entrou, você vai construir um negócio. Porque eu, quando fui estagiária, por exemplo, eu fiz coisas muito básicas, né? Essa coisa que fala, estagiária ia lá e tirava xerox. Eu vivi essa realidade. Isso não é só... É um passado mais ou menos distante, mas eu vivi essa realidade. O cenário, né, social, econômico daquele momento. Exatamente, era o que fazia sentido. Na época, era o modelo de estágio, ele não era nem regulado pelo governo de férias, eu era estagiária sem férias. Hoje é tudo mais estruturado. Então, da mesma maneira que os direitos estão muito bem estabelecidos, a gente também estabelece um grau de deveres para que eles cresçam. Porque qual que é o nosso objetivo? Que essas pessoas continuem na companhia. Gestão de conhecimento é algo muito valioso e muito caro hoje em dia. Perder talento é desesperador. E quando eu faço um processo seletivo bem estruturado, e o nosso processo seletivo, modéstia à parte, é muito legal, eu encontro talentos sensacionais de qualquer lugar do Brasil. Alguns, inclusive, se mudam e trabalham presencialmente lá em Divinópolis ou Piracicaba, mas outros ficam remotos. E aí a gente entrega para eles um desafio alinhado à área. E essas pessoas participam, constroem um ano depois, né? Depois que eles construíram o projeto, eles apresentam um projeto. A gente tem projetos que estagiários construíram e geraram muito saving para a companhia. A gente tem outros que são de médio prazo, mas fica o compromisso da organização de implementar. E muitas das vezes, a gente, inclusive, no processo, quando fecha um ano de estágio, a gente dá a notícia de que o estagiário está sendo efetivado e que o projeto passa a ser, de fato, a responsabilidade dele. Para mim, é um ciclo muito bonito, de aprendizado, de responsabilização. Você trata a pessoa, de fato, como adulta e de dar a oportunidade dela começar a carreira num ambiente saudável. Porque isso também eu preciso dizer. A cultura da companhia que eu trabalho é uma cultura
saudável, de respeito, de escutativa, onde você pode se sentir pertencente na essência. Não tem tapa na mesa, não tem grito, não tem uma hierarquia top-down. A gente chama as pessoas para discutir e toma sempre as melhores decisões a favor do negócio. Legal. Bacana. Ô, Renata, a gente tocou no assunto pandemia, né? E eu queria entrar nesse assunto dos novos modelos de trabalho. Legal. Né? Então, a pandemia fez com que a maioria, talvez, dos negócios fosse 100% para casa, né? O remoto, a não ser as indústrias de produtos essenciais, etc. E aí depois a gente teve uma transição, aí algumas empresas voltaram, aí você tem... Mas adotaram o híbrido, porque as pessoas viram uma qualidade de vida e que dava para conciliar com produtividade. Outras empresas falaram, não, a gente perdeu talvez alguma coisa na cultura e vamos voltar 100% para o presencial. E eu acho que isso ainda é um debate, acho que não tem, independente da empresa, o modelo que atende melhor a ela. Na sua visão, essas variações de modelo, como esses modelos impactam nesse processo de pertencimento? Se você vê que tem um que é melhor do que o outro ou não, eu queria ouvir mais o seu ponto de vista. Eu acho que é difícil falar de certo e errado, porque né, varia, mas como que você enxerga os novos modelos e o esforço e as características para se trabalhar o pertencimento? Perfeito, Ivan, obrigada pela pergunta. Eu não julgo modelo nenhum, mas eu tenho as minhas crenças, tá? E aí, sentada na cadeira de gente de gestão, a responsabilidade de falar aqui o que eu acredito de verdade. Na Pharmax, a gente tem um modelo que a gente chama de Anywhere Office. Mas essa é uma companhia que ainda tem muitas pessoas tocando no produto, é importante dizer isso. E para essas pessoas, é o modelo tradicional, presencial de trabalho, a gente continua com as fábricas pulsando muito. Para as lideranças, para algumas cadeiras estratégicas, para os estagiários que a gente mapeia, por exemplo, na USP em São Paulo, ou em alguma escola referência do Nordeste, a gente oferece a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar. Quando eu falo modelo Anywhere Office, por exemplo, eu tenho uma especialista no meu time que há 6 meses atrás ela estava trabalhando de Nova York. Ela ficou lá 3 meses estudando inglês, cumprindo a jornada regular. Nem o fuso horário atrapalhou nesse caso. Em termos de construção de cultura, eu respeito os desafios de todas as organizações que dizem que não estão conseguindo manter a cultura com as pessoas distantes em casa. Na minha opinião, você tem algumas ferramentas que podem te ajudar nessa construção, apesar do distanciamento, alguns rituais. Na Pharmax, por exemplo, a gente tem alguns rituais importantes. Nas reuniões de liderança, a gente começa, de maneira geral, fazendo um check-in. Então, nós damos... Às vezes é uma brincadeira que a gente faz com algum recurso da internet, que as pessoas começam falando uma palavra que define elas no dia. Parece bobo, parece. Mas é impressionante como a gente tira informações dali. Então, um check-in onde te dá a oportunidade, aí claro, né, tem se falado muito de ambiente seguro, é preciso um ambiente seguro. No nosso caso, por exemplo, pode acontecer de um líder falar, estou preocupado, estou ansioso, a gente acolhe, a gente dá a oportunidade para a pessoa falar como ela está se sentindo, e claro, se tiver alguma demanda depois para endereçar, a gente vai endereçar juntos. Então, o check-in é uma ferramenta importante. Quando a gente bate meta, por exemplo, né, que é muito comum nas indústrias, a gente reúne os escritórios, porque qual que é o modelo da Pharmax hoje? A gente fala em Anywhere Office, mas a gente tem alguns escritórios distribuídos pelo Brasil para dar a oportunidade das pessoas se encontrarem. É muito mais uma escolha do que uma obrigação. Quem está nas fábricas é um ponto de apoio, é um ponto de conexão. E é tão bonito ver como funciona, porque a gente vê que é um desejo das pessoas irem para o escritório para ter a chance de encontrar. E quando as pessoas se encontram no escritório, é um momento de celebração, assim. Às vezes marca o dia, igual hoje, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, terça-feira, pode chegar que o escritório está lotado, porque as pessoas já aprenderam. Agora eu venho com alguma frequência maior. A gente deixa com alguma liberdade, mas as pessoas entendem que o olho no olho, o abraço, ele ficou como uma dor da pandemia, né? Foi muito duro a gente ter que ficar tanto tempo sem se conectar. Eu, por exemplo, eu sou sinestésica, eu adoro pegar nas pessoas, eu adoro abraçar. Quando eu vou para Divinópolis e eu tenho a oportunidade de andar na fábrica, eu me abasteço, porque é onde eu vejo o negócio acontecendo. Mas aí, voltando para a pergunta, né? Então, a gente protege alguns rituais, esse do sino, a gente projeta. Então, a fábrica a gente projeta em todas as TVs e cada escritório aparece no
online, a gente faz Legal. o modelo híbrido. E tem algo importante também, a gente garante que os times se encontrem de tempos em tempos. Então, o C-Level da companhia, ele tem momentos de encontro para conversar sobre pessoas e negócio, que não só no online, os gerentes, a gente acabou de voltar de um encontro de líderes em São Paulo, tinham 50 pessoas lá, conversando com os nossos acionistas, porque tem momentos onde é importante essa conexão, e a conexão vai do trabalho até o happy hour, Sim. porque isso também é parte da nossa cultura e é parte do que faz alguns caminhos que parecem às vezes longos dentro das agendas online, encurtarem muito quando você faz as pessoas se conhecerem assim presencialmente. Na minha perspectiva, as empresas que fazem esse caminho de retorno para o presencial, elas estão sentindo uma dor e estão experimentando um modelo de voltar no passado, mas correndo risco. Porque eu conheço vários profissionais onde a empresa fez um movimento de retorno e as pessoas escolheram sair. Sim. E migrar para uma organização onde elas podem ter um pouco mais de liberdade de decidir de onde elas vão trabalhar. É uma decisão de negócio. No nosso caso hoje, o negócio permite, à exceção, claro, da imensa maioria das pessoas que está tocando no produto, de que alguma parte do nosso time esteja no modelo híbrido, no modelo online. A gente tem time de vendas que, por natureza, fica remoto mesmo, né? Fica na rua vendendo. Então, eu não julgo, eu acho que tem que avaliar prós e contras do negócio. Na minha opinião, para resumir, se você cria rituais adequados e datas específicas de encontro, o modelo híbrido, né? Ou esse modelo de estar em home office e eventualmente se encontrar, ele funciona bem, porque as pessoas viram que é possível trabalhar remotamente. E aí é muito difícil você dizer que só a cultura tem que trazer elas de volta. Constrói cultura no online, cria alguns mecanismos de reconhecimento, de momentos de encontro, de café virtual, que não tem mais a ver com a pandemia, porque não é uma obrigação de fazer, mas que vai tornar possível que essas pessoas entendam que também faz parte, ser parte da cultura, mesmo estando sentada na sala de casa. Legal. A gente fica refletindo, né? Você falou essa questão do levar esse sentimento para a pessoa se engajar, e de novo volta o inicinho da nossa conversa quando falou do senso de pertencer, porque pertencer não é algo físico, ele não está aqui agora, ele é um sentimento. E o sentimento, ele precisa somente do fio condutor, que é conexão. E estarmos conectadas, basta ter um afeto que carrega essa conexão. Então, quando você traz isso, o quanto a gente se responsabiliza pelo nosso poder de ser criativo e inovador, de buscar ferramentas que tangibiliza isso, ou o quanto a gente coloca no meio externo, né? Culpabiliza o outro. Não funciona porque... Não é o outro, o quanto que estamos empenhados para garantir essa conexão. E quando você faz essa narrativa, você constrói essa tônica, eu queria saber um pouquinho de você, Renata. Você falou dos cursos, que os líderes são capacitados, que eles têm esse lugar seguro para compartilhar. Quais são as competências que você considera assim, que são inegociáveis? Que você fala assim, Camila, se você olhar para os nossos líderes, você vai... no final do dia, falar assim, engraçado, essa competência sustenta, ela é comum em todos, no seu jeito de ser, mas ela é comum em todos. Traz um pouquinho para a gente dessas competências que permitem com que esses líderes criem uma cultura de pertencimento, uma cultura de engajamento, de retenção, de inovação, que foi um pouco do que a gente falou da cultura. Sim, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando que a boa conversa é essa, né? É que volta para o início sem precisar se forçar. Quer dizer, a gente está fazendo o caminho do pertencimento de um jeito muito suave, mas entregando de fato algumas ferramentas e mostrando que tem coerência. Vou te falar das habilidades que eu acho que a liderança precisa ter, que são inegociáveis. A primeira a gente tocou nela aqui, capacidade de ouvir. E aí eu vou falar um pouco de mim. Tá? Eu falei isso até outro dia no encontro que eu estava com algumas pessoas, que eu fui uma líder educada para ter todas as respostas. Eu venho de uma geração onde é esperado que numa posição de liderança você responda. Você seja eventualmente junto do seu time a pessoa mais sênior da mesa. E eu aprendi que para gerar pertencimento eu preciso ficar do lado das perguntas. Quando eu saio de cena com as minhas respostas e a minha bagagem e eu devolvo para o time o dilema, a dúvida,
a curva de evolução deles é em outra velocidade, é em outro patamar. E não é por mal, não. Eu estou ali o tempo todo para dar resposta se ela for necessária. Mas se eu ocupar esse lugar o tempo todo, eu não estou trazendo o meu time para se sentir pertencente. Vai virar uma conversa de deliberação. Eles trazem a pauta, eu dou a resposta, eles voltam e executam. Isso é muito pouco. Então, para mim, o senso de ouvinte, né, a capacidade de ouvir mais do que falar, fundamental para uma liderança. Porque senão o seu time começa a achar que ele não tem nada para construir com você. Que toda vez que ele chega com um problema, você vai trazer a resposta, ele fica ali do tamanho dele, porque ele não foi desafiado a crescer e a melhorar, e você continua do seu tamanho, porque você perdeu a oportunidade enorme de ouvir talvez uma outra perspectiva. Tem uma outra coisa para mim, papel de liderança, que eu acho que é fundamental, e não é só liderança não, essa é uma habilidade que eu acho que é para qualquer pessoa, é a adaptabilidade. Esse mundo está mudando muito depressa, na velocidade da luz. Muito, né? Muito, muito, muito depressa e se tornando muito mais complexo, porque a gente está muito mais exposto à informação. E pode parecer que está tudo bem, mas é muito cansativo, porque se sente ali bombardeado. Em tese, você acha que você tem que saber absolutamente tudo o que está acontecendo, então é muito desgastante. Quem não se adapta, e adaptar significa entender que veio para ficar mesmo, que esse ritmo é um outro ritmo, ao mesmo tempo ressignificar alguma forma de atuação e alguns valores, entender que o papel da liderança hoje é muito mais sobre facilitar do que necessariamente direcionar em absolutamente tudo, para mim é uma habilidade necessária. Só que ela não é só de liderança, porque quando a gente se adapta mais rápido e sem sofrer, de maneira geral, a gente gasta menos energia para aquilo que não vai construir nada. Porque enquanto você fica resistente a uma mudança que vem como uma avalanche, olha o tanto de energia desperdiçada. No final das contas vai acontecer mesmo. A gente não vai conseguir ir contra. Então é melhor você falar assim, putz, eu vou brigar com isso. Não, eu vou aprender sobre isso para ter a chance de construir daqui para frente. E para mim, não menos pior, não menor, desculpa, eu entendo que liderança precisa gostar de gente. Você tem a oportunidade de ter carreira Y, né? As pessoas podem escolher ser especialistas, não precisar lidar com a gestão, porque a gestão envolve dedicar uma energia ao outro, ao desenvolvimento do outro, aos dilemas do outro, às dores do outro. A viver na imprevisibilidade. A imprevisibilidade do outro. E aí, quando você, como líder, acha que não tem energia para doar para o seu time, não funciona. Porque o líder, ele é uma cola. Tem uma frase também desse professor que ele fala assim, quando o líder senta, o time deita. E essa é a pura verdade. O papel de uma liderança é ter energia para manter o time engajado. Quando ninguém está enxergando nada, o líder tem que falar assim, confia em mim, vem para cá. Eu até posso não ter a resposta, porque a gente não tem todas as respostas, mas pelo menos eu tenho uma noção de onde eu acho que a gente merece chegar. E aí, claro, tem que gerar relação de confiança, a gente nem falou sobre isso, mas isso é fundamental. Não existe gestor e liderado se não houver relação de confiança. E no meu, entendimento, a gente precisa que o líder dê o direcionamento e que as pessoas entendam que vale a pena segui-lo. Então, respondendo a pergunta, eu acho que esses critérios aí não dá para abrir mão, não. Se não gosta de gente, não seja uma liderança. Se não tem adaptabilidade, não enfrente esse mundo que está em transformação. E se não for bom de escuta, treine. Porque as melhores respostas vêm do outro. A gente não sabe tudo. Bom, Renata, um dos nossos propósitos do podcast é levar, né, boas práticas, conhecimento, como a gente está fazendo aqui com você, para outras pessoas. E deve ter muita gente que está nos vendo ou ouvindo que começou um desafio, talvez como vocês começaram lá atrás, que poxa, talvez eu tenha uma empresa que está com alto turnover, as pessoas não ficam, não se engajam, e ela quer construir, né, esse pertencimento. Quais seriam os pequenos e os primeiros passos que você sugeriria, né, para começar a olhar para isso e começar uma construção? Para a pessoa, opa, deixa eu me situar, então eu vou olhar primeiro para isso e, logicamente, depois aí, né, vai evoluindo. Perfeito. Primeiro, acho que você falou, reconheça que nós temos um problema. Porque, às vezes, ficar insistindo, ler os sinais é importante.
Então, quando você começa a ter um turnover mais elevado, conversas de entrevista de desligamento eu também acho que são importantes. Quando você começa a perceber que as pessoas estão saindo, entregando menos, que o resultado não está acompanhando, ou nas entrevistas de desligamento estão aparecendo alguns pontos, reconheça que algo precisa mudar. Cultura não é um tema menor dentro das organizações. Aquela famosa frase, né, da cultura comer a estratégia no café da manhã, ela é verdadeira. Você não consegue implementar uma estratégia dentro da organização se essa cultura não estiver alinhada à estratégia. E a cultura, ela é feita das pessoas que estão nessa companhia, mas ela tem um papel muito forte da liderança. Cultura tem traços de top-down e, ao mesmo tempo, você precisa saber escolher as pessoas que você vai embarcar na sua jornada, para ter certeza de que elas estão alinhadas aos traços culturais que você acredita ou não. Então, identificou que existe um problema? Na minha opinião, eu acho que uma boa pesquisa de clima é um bom ponto de partida. Qual é a responsabilidade com a pesquisa de clima? Não adianta fazer pesquisa e depois não fazer nada com ela. A pior coisa é criar uma expectativa de escuta nas pessoas e depois o assunto virar um relatório numa gaveta de uma liderança. Aí é melhor realmente não fazer e enfrentar os problemas à medida que eles forem surgindo, uma coisa meio bombeiro, assim, vou apagando os incêndios da vida. Na minha opinião, uma boa pesquisa de clima com uma boa avaliação pode se transformar, de fato, num processo, num projeto de, assim, quais são as boas práticas que a gente vai adotar daqui para frente, qual é o nosso plano de ação para fazer uma transformação dentro dessa cultura. Eu vivi transformação cultural na Farmax, né? Eu não estou falando isso sem saber como funciona, porque eu vivi muito de perto. Era uma companhia familiar, mais de 40 anos, chega um CEO de mercado e ele faz um trabalho incrível, ele continua na companhia e ele é brilhante, então eu tenho o privilégio também de ter uma liderança máxima da organização, que é um ser humano maravilhoso, e aí a gente é comprado por um fundo de investimentos. Imagina uma empresa familiar, Divinópolis, né, interior de Minas, que precisa transformar essa cultura nos traços onde ela precisa ser transformada para virar uma cultura de fundo, muito mais numérica, com muito mais velocidade, muito mais foco em resultado, e onde o dono, que faz super bem esse papel de ter todas as respostas, porque dono tem mesmo. Dono não vai ficar do lado da pergunta, não, a empresa é dele, ele está no papel dele de responder, mas o dono sai da organização. Sim. Como que a gente fez isso na prática? Nós entendemos das pessoas os valores que eram inegociáveis. Então, empatia, respeito, colaboração, ninguém ia abrir mão. E a gente chamou o time para construir os novos valores culturais. E foi uma das coisas mais bonitas que eu vi acontecer. Porque quando você faz as pessoas se sentirem pertencentes da construção, na hora que você faz a virada de chave e implementa, ninguém tem dúvida. Porque elas sabem que elas participaram do processo do início ao fim. A gente precisa tratar protagonistas como protagonistas. E dentro de uma organização, todo mundo é influenciador. Todo mundo é formador de opinião. Então, na hora que você faz uma boa pesquisa, desenha um plano de ação e chama as pessoas para construção, chama para fazer parte. Não pode ser, nesse caso, só o que eu acho que é melhor, o que o RH acha que é melhor. É ingênuo. É muito mais adequado chamar os times e falar assim, a gente precisa entregar esse desafio. Esse é o nosso desenho hoje de companhia, a gente quer chegar nesse lugar. Como que vocês acham que são os principais, vocês acham que são os principais traços que devem fazer parte dessa jornada? Aparecem coisas incríveis. E é claro que vem de uma coisa gigante, vai para um super funil e no final das contas, quando a gente comunica, mesmo que a pessoa contribuiu com um valor que não está lá, ela sabe que ela foi ouvida. Ela sabe que de alguma forma a sugestão dela foi avaliada. No nosso caso, a gente fez esse desenho, a gente revisitou os valores e na hora de comunicar, a gente criou ações lúdicas de comunicação. E aí vou dar um exemplo aqui de como foi bonito e como a gente entendeu que o pertencimento funcionou para a cultura. A gente criou um painel de fitas do Bonfim. Lindo dentro da fábrica, não dentro da fábrica, né, mas ali na nossa estrutura fabril. E aí nesse painel, cada fitinha tinha uma cor
E essas fitas tinham os valores da companhia. E a gente convidou as pessoas a entregarem as fitas para os colegas de trabalho para reconhecê-los sobre um valor que elas acham que eles faziam parte. Então, se a pessoa achou que ela não representava determinado valor porque o valor dela não foi citado, ela foi reconhecida. As pessoas viam Pelo olhar do aquele outro, valor. Pelo olhar do outro. Legal. E o olhar do outro também gera pertencimento. Ele me dá lugar. Porque você sai, eu arrepio, gente, você sai do lugar de invisibilidade. Na organização que eu trabalho, ninguém é invisível. Mas eu não estou em Divinópolis o tempo todo para ver todas as pessoas. Então, o que eu faço? Eu chamo toda a companhia para enxergar o outro. E quando você faz uma dinâmica simples como essa de entregar uma fita, e eu chego para você e falo, Camila, obrigada, colaboração é um valor que eu reconheço em você, imagina se você não vai se sentir pertencente. E aí o pessoal saía com 15, 20 fitas amarradas no corpo, na mochila. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi acontecer. E essa foi só uma ação. A gente fez várias outras para internalizar a cultura. E deu certo. Vem dando certo. Super. Que bacana, hein? Muito bom. Não, inspira. Vamos trazer um tema um pouco da atualidade para conversar? Claro. A gente está na discussão do ano da saúde mental. Está se falando da NR1, para algumas pessoas está causando um alarde. Sim. Talvez para gente, da área de gente, cause um afago, Sim. né? Que era uma pauta que a gente sempre desejava fazer parte da mesa, né? Das prioridades. Quando você contribui, né? Com toda essa jornada bela, né? Da sua realidade ali cultural, do senso de pertencer, e você olha essa frente que vem trazendo ali toda uma construção, que agora ela é registrada, ela é instalada, ela precisa mostrar mesmo na prática. Conta um pouquinho desse sentimento, conta um pouquinho dessa construção, né? Como que você faz esse opa, nós estamos nesse lugar, tá vindo essa corrente, mas a gente já tá bem adaptado aqui, porque temos essas ações. Que ações são essas? Eu conto tudo com o maior prazer. E aí tem uma beleza aí, que é o fato da gente não esperar ter virado uma realidade, uma necessidade para tomar as nossas próprias ações. Eu acho que como uma companhia realmente olha para as pessoas com o respeito que elas merecem, isso já faz parte da pauta há bastante tempo, e é o nosso caso. Falar um pouquinho de como é que a gente trata o tema de saúde mental dentro da companhia. A cultura é uma fortaleza da nossa saúde mental. As pessoas comentam bastante sobre o fato de que ela não está só na parede, ela é vivida na realidade, e a gente tem uma preocupação com os guardiões da cultura. Então, eu me posiciono como guardiã da cultura, claro, o CEO da companhia também, mas a gente compartilha essa responsabilidade com as lideranças e com muitas pessoas que são convidadas para serem embaixadores de cultura e clima dentro da organização. Então, essas pessoas, de maneira geral, elas têm uma escutativa e uma percepção aguçada do outro. Porque como a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e o RH sempre tem limitações, como todas as áreas, né, de time, de recurso, o que a gente faz? A gente convida as pessoas de outras áreas para serem um pouco RH. Então, essa é uma ação que a gente já faz na companhia há bastante tempo, de ter esses embaixadores, né, influenciadores de cultura e clima, e eles trazem muito para a gente a temperatura do que está acontecendo. Não é fofoca, não. É de falar assim, olha, a gente acha que seria possível fazer isso, uma pessoa me procurou e me deu essa sugestão. Então, reduz o atrito, né? Porque, eventualmente, quando você coloca um par para poder participar dessa construção dentro de uma área, o time fica mais próximo dele. Ele consegue capturar, às vezes, algumas coisas que a gente não consegue. Tem algo também na nossa estrutura que a gente oferece atendimento psicológico para as pessoas. Então, a gente tem uma plataforma, tem várias plataformas disponíveis no mercado, por um preço bastante acessível, e especificamente em Divinópolis, a gente tem uma parceria com uma faculdade, então tem um professor que leva alguns alunos para fazerem um atendimento social do nosso time. Parece uma ação simples, mas eu já perdi a conta, e assim, os relatos são super protegidos, né? Eles são protegidos pela força da ética mesmo ali do psicólogo. Mas o que chega para mim é assim, olha, a gente de novo fez um bom trabalho para uma pessoa. De novo, tem uma pessoa que estava num caminho de tristeza, às vezes eventualmente progredindo para uma depressão, e quando ela teve contato com o direito a explicar a fragilidade da saúde mental, o atendimento psicológico, ela percebeu que tem um caminho de saída. Não foi nenhuma nem duas vezes, não. Foram muitas as vezes que eu já recebi retorno de assim, do quanto ser ouvido neste lugar de fragilidade oferecido pela empresa é importante.
A Farmax é signatária do Pacto Global da ONU e o nosso CEO, ele representa o ODS 3, que é o de saúde e bem-estar. Então, é de cima para baixo, assim, não tem incoerência nas ações que a gente faz dentro da companhia. E para além disso, a gente treina a nossa liderança. Então, a gente letra a nossa liderança em temas de saúde mental, em temas de diversidade, de respeito às questões de raça, de gênero e às outras diversidades que existem, porque na rotina, o líder é a primeira pessoa que tem que avaliar se o funcionário do time dele está bem ou se está com alguma questão. E se a questão existe, a gente trata com respeito, mas sem tabu. O nosso médico do trabalho é um ser humano brilhante, então quando tem algum caso a gente precisa encaminhar, ele acolhe, ele dá as devidas orientações, porque também dentro da ética médica ele pode ter acesso a isso. E todas os nossos encontros de liderança, a gente traz a pauta à tona como algo tão importante quanto os resultados. Então, não é um tema que veio para dentro da Farmax como assim, a gente precisa fazer. A gente já fazia e aí ficou muito fácil. E, eventualmente, se chega uma liderança do mercado que fala assim, eu nunca vivi isso numa outra empresa. A gente fala, mas aqui você vai viver. Porque aqui a gente quer o ser humano inteiro. Inteiro não significa perfeito. E aí a gente respeita as pessoas, dá o apoio que a gente pode dar, entende eventuais momentos e constrói a companhia para continuar protegendo o direito a fragilizar. Porque, gente, a vida não é só o trabalho. E separar as duas coisas é muito difícil hoje em dia, principalmente depois da pandemia. Sim. Eu falo assim, a gente entrou na casa das pessoas sem pedir licença. Era a única maneira que existia dos negócios continuarem rodando. Agora a gente não permite o contrário, a gente não permite que a pessoa venha para dentro da empresa com toda a bagagem que ela carrega. Não dá para falar que eu posso ser uma pessoa no trabalho e uma pessoa dentro de casa. Eu sou uma pessoa única. Se eu estiver segura no trabalho, eu vou entregar o melhor, porque ele precisa ser um ponto de felicidade para mim. Não pode ser um ponto de tortura, né? A origem da palavra trabalho, quando a gente fala sobre isso, parece que é um horror. Eu não acredito nesse ambiente. Eu acredito num ambiente onde um trabalho é uma das partes felizes de ser humano. É como eu penso. Legal. Até porque é onde a gente passa o maior tempo do nosso dia, né? Eu queria trazer o olhar para o futuro. Tá. A gente conversou sobre algumas tendências, algumas já realidades, né? A questão do modelo de trabalho híbrido e tal. A gente tocou no assunto de geracional. Sim. A gente também acabou de falar aqui sobre a parte da saúde mental. E aí, quando a gente junta geração e saúde mental, tem uma outra tendência que eventualmente é preocupante. Dessas tendências aí que a gente... Quais você acha que vai ser vai ter os maiores impactos nessa questão de pertencimento e como... Eu não vou te perguntar como tratar, porque, né, é difícil. Mas assim, o que você acha que são tendências e que vão impactar e que é um ponto de atenção que a gente tem que se preparar para algo que vem aí no futuro? Tá, eu tô achando graça porque a gente abriu um monte de janelas, mas é porque essa conversa é infinita, dá pra ficar aqui até sei lá que horas. Não, e assim, a gente já falou, acho que de umas 3 tendências, mas assim, conectando tudo, quais são as... Futuro do trabalho. Exato, é o futuro do trabalho. E obrigada, né, por entender que assim, eu realmente não tenho resposta, eu só espero estar com muita saúde e energia para poder ver. De maneira geral, eu acho que o futuro do trabalho passa por mais gerações convivendo, porque a longevidade é uma parte esperada da humanidade, né? E eu quero, inclusive, fazer parte disso, ainda quero trabalhar bastante, acho que eu tenho muito para contribuir. Então, esse é um olhar cuidadoso que as empresas precisam ter. De alguma forma, os ambientes corporativos precisam proteger a chegada das novas gerações sem machucar as gerações que existem. Eu acho que tem espaço, beleza e contribuição para todas elas, isso para mim é um ponto inquestionável. Futuro do trabalho passa pela inteligência artificial, então eu acho que é muito sobre você ter menos respostas óbvias e construir mais o que é diferente, o que é humano, porque o que é do robô, o que é da máquina já está mais do que endereçado, né? Brigar contra a inteligência artificial, na minha opinião, é pouco inteligente, então eu acho que a humanidade vai precisar encontrar caminhos de conviver com isso de maneira estruturada, e eu acho que é na criatividade e no afeto que a gente
nunca vai conseguir perder o nosso lugar para uma inteligência artificial. E um terceiro ponto que eu acho importante também, que eu acho que volta naquela habilidade que eu trouxe, que é a questão de ser adaptável. Foi-se o tempo que a gente seguiu uma carreira tradicional e que você entrava estagiário numa empresa e que o seu grande objetivo era sair um gerente ou um diretor aposentado. Múltiplas habilidades e a capacidade de continuar aprendendo, na minha opinião, é um caminho sem volta. Quem acha que já aprendeu o que tinha para aprender e que vai continuar fazendo a mesma coisa, vai ser engolido por uma realidade que eu ainda não, que está apontando, sabe? Ela ainda não está aqui, Sim. mas ela está muito perto. E ignorar que a sociedade está demandando outras coisas, outros valores, outros posicionamentos e que o respeito pelas pessoas é a única condição inegociável dessa equação, eu também acho que é um risco. Sim. Então, na minha opinião, as empresas não podem abrir mão de estruturar suas organizações para receber diferentes gerações, de continuar tornando possível que as pessoas aprendam, e elas têm que ser protagonistas para ter o desejo de aprender, e de entender que diversidade... E aí eu tô falando muito menos dessas modas. Sim. E ESG tá na moda, não tá na moda, volta pra pauta, sai da pauta. Não. Na minha opinião, é um caminho sem volta. Porque a humanidade está evoluindo e ela não volta atrás. Nesse caso, não é cíclico. A gente abriu várias portas que a gente não deve fechar mais. E eu acho que é favorável para os negócios. Quando você tiver mais cabeças divergentes pensando os resultados e pensando o futuro, mais fácil você antecipa. Se ficar fazendo as coisas no ritmo que eram feitas no passado, você acaba sendo engolido pela concorrência, por ideias mais novas, e a perenidade, que é algo desejado na maioria das vezes por todas as organizações, se torna um risco. Estamos caminhando aqui, né, para fechar. Se deixar, a gente fica aqui, né, horas, tem muito assunto, tá muito gostoso. E, Renata, vamos conectar um pouquinho o nosso pessoal? Eu falo que o podcast, ele traz, né, ele entrega um valor primordial quando a gente se permite abrir um pouquinho do nosso íntimo para as pessoas que estão aí nos acompanhando nesse momento. A gente fala do pertencer. E em nossa trajetória pessoal, profissional, em algum momento, de forma positiva ou de forma não tão favorável, a gente já foi atravessado por esse sentimento. Compartilhe um pouco alguma vivência, algo que no dia a dia, quando você vivencia isso, você tem que trazer sentido para uma pessoa, isso te remete a algo que você vivenciou, mas que moldou a Renata de hoje, que preocupa o tempo todo com esse valor do pertencer. Essa pergunta é muito boa. Eu vou abrir meu coração aqui, tá? Claro que eu estou aqui como diretora de gente e gestão da Farmax, mas o que eu sou mesmo é mãe. E eu sou mãe do Gabriel, um adolescente de 13 anos que tem autismo. Eu já fui muito questionada na sociedade, principalmente quando o diagnóstico dele veio, se faria sentido eu estar como executiva em qualquer organização que fosse, porque o que é esperado da mulher é o papel de mãe. E aí eu escutei de pessoas muito próximas, não da minha família sempre me apoiou, de falarem assim, agora você vai deixar de trabalhar, né? Como se o meu trabalho e a minha jornada profissional fossem algo negativo em relação ao futuro do meu filho. No meu caso, o trabalho é o que me permite garantir o futuro dele, sob vários aspectos. O financeiro é só um desses aspectos. E aí eu me senti muito pertencente quando eu fui fazer a entrevista do meu processo seletivo na Farmax. Era pandemia, 2020, muitas incertezas. Eu não estava no mercado, né? Eu estava trabalhando numa outra organização que eu tenho um carinho enorme. E a entrevista foi feita comigo num pé de jabuticabeira no estacionamento, por umas 10 pessoas. Porque o modelo de entrevista na Farmax, e isso é anterior à minha chegada, é feito por pares. Porque quando várias pessoas tomam a decisão da sua chegada na companhia, são várias pessoas torcendo por você, quando vai dar certo. E neste dia, na entrevista, correndo o risco de vários julgamentos, eu falei da história do meu filho e eu falei o que fazia sentido para mim. E era uma mudança vertical de cadeira. Eu ia sair de uma posição gerencial para uma posição de diretoria. E eu falei que o meu desejo era entrar numa organização que eu pudesse prepará-la para que um dia, se o meu filho tivesse vontade de trabalhar lá, ele seria acolhido. E naquela entrevista, eles me garantiram que se desse certo, é assim que as coisas iriam se desenrolar.
E é assim que as coisas se desenrolam hoje dentro da companhia. A gente não olha para a diversidade como algo ruim. Eu tenho pessoas autistas no time dentro da Farmax e eu tenho certeza de que o pertencimento que eu entreguei para a companhia desde o primeiro dia é porque se conectou com um dos meus papéis mais importantes na vida, que é o de ser mãe e de garantir o melhor futuro para ele. Bate a palma. Sensacional. É emocionante, né, a gente ouvir, porque... Para mim falar também, eu segurei aqui. Mas é o senso de pertencer. É transformar o meu egoísmo em altruísmo, né? Porque quando as pessoas olham para mim, né, responsável pela pauta de diversidade e inclusão dentro da companhia, na ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui de Minas, eu sou responsável por essa agenda também. Muitas pessoas olham e falam assim, nossa, que legal que você cuida dessa agenda. É muito legal, mas eu tenho algo dentro de casa que todos os dias me lembra que eu preciso fazer isso. Que bom que eu tive o privilégio na minha jornada de juntar essas duas coisas. De ser mãe de uma criança que me ensina tanto todos os dias, agora adolescente então tá me ensinando mais. E ao mesmo tempo de estar numa organização onde isso não é um problema, onde nunca me questionaram profissionalmente se eu daria conta da agenda pelo fato de eu ter uma criança deficiente, pelo contrário. E aí eu acho que é por isso que dá tão certo, porque não tem julgamento, só tem respeito. E isso é algo... É uma tendência, né? Cada vez mais a gente está tendo mais casos sendo, né, descobertos, diagnosticados. Então, assim, realmente, se a sociedade e as empresas não se prepararem para isso... Vão ficar no passado. Exatamente. Olha se isso não é sobre pertencimento, sobre adaptabilidade, sobre entender que alguns caminhos da sociedade são sem volta. É melhor fazer antes de ser atropelado pelo tsunami. E eu tenho esse privilégio mesmo de estar numa companhia que, desde sempre, né, me acolheu e entendeu que isso não era um demérito, sabe? Sim. Que isso, na verdade, era uma fortaleza minha. Perfeito. Quantas contribuições valiosas. Obrigada pelo carinho, pela troca, não só de conhecimento, mas de afeto. Para as pessoas, né, conectarem a Renata, bater um papo, trocar uma figurinha, extrair um pouco mais do que a gente teve a oportunidade aqui. Explica um pouquinho onde te acha, vamos falar um pouquinho do network, onde que você gosta de se fazer presente, né, para as pessoas te encontrar. Deixa aqui Camila, eu adoro me conectar com gente, adoro conhecer gente, e é o LinkedIn. LinkedIn é a ferramenta onde eu brinco que eu uso o LinkedIn às vezes quase como um diário pessoal, sabe? Então tem muita coisa que eu escrevo lá para mim, para eu lembrar de algum momento meu da vida que fez sentido. Só que o mais bonito de ver é que às vezes faz sentido para outras pessoas também. Então é Renata Horta no LinkedIn, tem mais de uma, esse nome não é tão raro assim, então é só procurar pelo meu nome, eventualmente pela companhia, que todo mundo vai achar, e para mim vai ser um privilégio. Aceito todas as conexões, me esforço para responder ao máximo, às vezes demora, mas eu já estive nesse lugar de me conectar com outras pessoas pelo LinkedIn, então eu sei o tanto que é importante a gente manter uma rede de comunicação, manter um network, e mais do que isso, lembrar para as pessoas que são sempre humanos se conectando com humanos, né? Ainda que por uma rede artificial. Sim. Perfeito. Ivan Cruz, obrigada pela companhia, pelas provocações, por fazer parte desse momento. Eu que agradeço, foi fantástico. Obrigada também. Renata, você trouxe muitos aprendizados ou muitas reflexões. Um prazer conhecê-lo pessoalmente, já te acompanho. Obrigada. Temos, né, colegas em comum, mas realmente foi muito legal ouvir sua história, suas construções, suas provocações. Então, obrigado por participar aqui comigo, com a Camila e depois com o mundo lá fora nos nossos canais. Eu que agradeço, gente. Me senti em casa e se me chamarem de novo eu volto, aprendi o caminho. Combinado. A vocês, meus nossos ouvintes, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, de trazer feedback, provocações. O que vocês estão achando desse momento aqui conosco? O que está faltando? Fiquem à vontade para ajudar a construir o nosso melhor podcast, que é feito exclusivamente para vocês. Até em breve. Até.